Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar de Dexter. Saiu uma temporada nova aí da série que eu tô adorando, eu não imaginei que ia ser tão boa e eu passei batido, eu não tava sabendo que essa série ia sair. Eu confundi porque disseram que ia sair uma série, já até saiu, já passou e já foi até cancelada. Teve uma temporada só que era uma prequel, que é Dexter Original Sin, que é uma que conta da juventude do Dexter antes da primeira temporada, com outros atores, e eu não tinha me interessado e eu não sabia que eles estavam fazendo uma continuação. Dexter foi uma série que teve 8 temporadas, foi uma das minhas favoritas por um tempo, até a quarta, depois a série começou a decair, né, de qualidade, e aí eles fizeram depois uma minissérie chamada Dexter New Blood, que continuava a série lá, mostrando o que aconteceu, tipo pra eles dar um desfecho mais adequado, porque o final da série foi considerado muito ruim, meio equivalente a Game of Thrones, né, que foi uma série excelente e teve um final ruim, e aí agora teve essa que eu não tava sabendo e eu tô assistindo e eu tô achando ela no mesmo nível da série da quarta temporada, que pra mim é a melhor temporada de Dexter. Quem é Dexter? Dexter, ele é um serial killer que mata serial killers. Ele tem um código de conduta que foi ensinado pelo pai adotivo dele, que resgatou ele de uma cena de crime, que a mãe dele foi morta na frente dele, e ele foi resgatado pelo Harry, que é o pai dele, e o pai dele viu que ele tinha tendências assassinas e começou a tentar canalizar aquilo para ele fazer algo de bom, até para proteger o filho, né? Para ele nunca ser preso. Então ensinou várias técnicas, e o pai, como um policial, sabia como se investigava, e nisso o Dexter cresceu e se tornou um cara super metódico. Ele era muito nerd, aquela coisa, né? O estereótipo do psicopata inteligente, mas ele era super cuidadoso com as coisas. Ele era tipo, parecia tipo como se ele tivesse uma mania de limpeza, né? E a série começa assim, né? Lá em 2006 lançou, e a primeira temporada conta, tipo assim, das origens dele, que conta aí como que ele descobre de onde ele veio, né? Por que ele foi adotado, por que ele tem esses impulsos, né? E como que ele faz pra fazer as coisas. E sempre assim, Dexter tinha uma estrutura de que sempre tem um vilão em cada temporada. Inclusive, Dexter tem uma estrutura muito similar a histórias em quadrinhos de super-herói, né? Depois que a série agora, se olhando pra trás, você vê que sempre tem um super vilão que ele enfrenta, né? Que é um outro serial killer. Porque ele sempre mata vários, mas sempre tem aquele super vilão. E na primeira temporada é o irmão dele que não foi adotado pelo Harry, e ele é o Eye Struck Killer, que ele começa a matar, e na verdade ele tá matando pra chamar a atenção do Dexter. E quando o Dexter descobre quem ele é, o Eye Killer, que é o Brian Moser, ele quer trazer o Dexter pro lado dele pra eles viverem como irmãos assassinos, né? Só que aí o Dexter ele já tem um código tão pré-estabelecido que acaba que ele continua no status quo. E a série sempre tinha isso, né? Ela caminhava para um clímax, aí quando terminava o clímax, as coisas voltavam todas ao normal. Tudo se resolvia a cada temporada. E esse que foi, para mim, talvez o grande declínio da série, né? Porque qualquer desconfiança, qualquer ponta solta, na temporada seguinte isso era meio que esquecido, né? No começo era uma novidade, era super legal. E aí depois vem a segunda temporada, que eu acho que cai um pouco, né? Ela não é a altura da primeira, porque é onde que começa a aparecer aquelas conveniências de roteiro para salvar, para manter o status quo da série, que é o Dexter sendo bonzinho, que ele é super amigão da galera. Mostra também, tanto na primeira quanto na segunda, mostra o desenvolvimento dele num romance com a Rita, que é uma namorada que ele usa meio que para manter as aparências. Ela tem 2 filhos e o Dexter convive. A segunda temporada, o super vilão é ele mesmo, porque eles descobrem os corpos que ele jogou no mar, e ele tinha mais de 150 corpos no fundo do mar lá, e mergulhadores acham e eles descobrem que são as vítimas do Bay Harbor Butcher, que é o Bay Harbor, a sede se passa em Miami, é tipo lá na Baía Marítima lá de Miami, e o Dexter ele tinha um barquinho que ele ia lá e jogava no mar. O que acontece que ao descobrir isso, eles começam a investigar, eles recuperam tudo, vem até o FBI tentando chegar no Dexter. Como ele trabalha na polícia, claro, ele usava seus próprios recursos dentro da polícia. Ele não era policial, ele era daquela equipe forense lá, ele é especialista em espalhamento de sangue, e tinha lá os coleguinha dele e tal, então ele manipulava às vezes a situação para poder favorecer ele e tudo mais. E tem um cara que era o James Stokes, surprise motherfucker, Surprise, motherfucker!
que é o cara que ele nunca foi com a cara do Dexter, ele sempre achava que o Dexter tinha um... Na verdade, o Doakes é o grande rival do Dexter na segunda temporada, e ele começa a ir atrás do Dexter e descobrir que ele não é essa flor que se cheire, e ele acaba descobrindo, e aí nisso você fala, pô, como é que eles vão resolver isso? Aí então, pra salvar tudo, nesse período, o Dexter tem um problema com a mulher dele lá, e aí ele inventa uma mulher que na verdade ele tem um vício, que ele é um ex-viciado, mentira, né? Só que aí ele sempre usava assim, o vício dele é matar a gente. Aí ele fala, eu sou um viciado, que é o mesmo problema do ex-marido da Rita. E o ex-marido da Rita, ele começou a entrar em conflito lá com o Dexter, e o Dexter tenta resolver essa situação, ele cria o Dexter, ele usava assim das capacidades dele para poder causar problemas de outras pessoas para tirar do caminho dele. Então ele vai e captura o ex-marido da Rita lá e droga ele para ele ser preso e parar de encher o saco da Rita. Só que a Rita desconfia disso, aí ele inventa assim, não, porque eu também sou viciado, porque ela acha um tênis no marido perdido lá, e o marido liga pra ele da cadeia que ele foi uma emboscada, que foi uma sabotagem, que ele tá preso lá não devia, que ele tava limpo. E o Dex fala, foda-se, é as provas concretas contra a palavra dele, e aí ele sabia que contra provas não há argumentos. Então ele manipulava, e ele não tinha escrúpulo nenhum, é tudo fingimento e tal. Só que ele tinha um apreço pras pessoas, principalmente a sua irmã, a Deb, né, que na primeira temporada teve até o caso com o Ice Truck Killer, que o Ice Truck Killer usou ela pra poder chegar no Dexter, e aí vai seguindo. No fim, o grande problema da segunda temporada, o desfecho, é que chega a Layla, que era a sponsor dele lá num associado de Alcoólicos Anônimos, que era uma mulher maravilhosa lá, e aí ele começa a trair a Rita com essa mulher, e acaba que essa mulher ela é uma arsonista, né? Nem sei se essa palavra existe, é tipo incendiária. E ela também matava, então ela fazia parte do código do Dexter, então o Dexter resolve, no fim das contas, ele mata ela lá em Paris, né? Que ela foge pra Paris, o Dexter vai lá, mata, e aí sempre tinha essas coisas. O Dexter, às vezes, ele conseguia se safar fazendo umas coisas, matar as pessoas sem deixar provas em lugar nenhum, em situações adversas. Mas assim, nem mostra, só mostra ele lá em Paris matando ela. Só que assim, o grande problema da Layla, ela amava o Dexter, e quando ela descobre que o Doakes tava querendo pegar o Dexter, ela vai e explode o Doakes, ela mata o Doakes no incêndio. Então, tipo assim, convenientemente, ela remove o maior problema da vida do Dexter. Porque o Doakes descobre e o Dexter prende ele, né? Numa cabana lá. E aqui eu já tô contando spoiler, mas bem antigo, né? Vai vir uns spoilers. Vou tentar ser o menos spoilerístico possível, mas vou acabar mencionando. E nisso, ele pegou uns negócios do Dexter lá, que era os troféus do Dexter, que era tipo as lâminas com sangue, e acharam isso no carro dele, e aí levaram a... E detalhe, o Doakes também, ele era meio fazer justiça com as próprias mãos, ele matava uns caras meio bandidos, então ele não era também um cara muito santo, não, ele também era meio herói, justiceiro com as próprias mãos. E aí acabou que eles chegaram a uma conclusão de que ele era o Bay Harbor Butcher, e o próprio Dexter também manipulou provas para as coisas se fecharem assim e ele escape ileso. Se resolveu isso na temporada seguinte, aí ele descobre que a Rita tá grávida, começa com a Rita grávida, e aí ele pensa, não, como é que eu vou criar uma família agora, que não sei o que. Ele adorava as crianças, né, os filhos da Rita, a Astor e o Cody. É a temporada que tem o Miguel Prado, tá tendo uns crimes, e esse Miguel Prado, ele é um promotor de Miami, e ele era linha dura, assim, ele queria resolver umas situações, e o Dexter acidentalmente mata o irmão dele, que era um bandido, né, porque ele sempre fazia assim, se o Dexter matasse alguém acidentalmente, eles faziam de um modo que o Dexter não tivesse matado ninguém inocente, né, e acaba que o Miguel Prado, ele começa a conversar com o Dexter, ele começa a sacar que o Dexter tem uma coisa, e aí ele descobre que o Dexter mata bandidos, e aí o Dexter começa a virar amigo dele e vê tipo um confidente, começa a conversar com ele sobre isso, ele começa a ensinar o Miguel Prado como que é o esquema dele, só que ele não conta tudo, ele não conta que joga no mar os corpos, que ele punha no cemitério, ele fala que enterra as vítimas no cemitério, como se fosse uma grande coisa genial, porque aí o Dexter até fala, né, aliás tem uma coisa, né, a série ela é toda contada de um modo que a gente vê o Dexter, um diálogo interno do Dexter, uma narração em off do Dexter, e outra característica é que ele, depois da terceira temporada, ele conversava com um pai imaginário, né, como se fosse um amigo imaginário, o pai dele aparecia pra ele tinha aquela discussão sobre, como se fosse a voz da razão, o pai era a voz da razão tentando guiar ele. Isso porque nas duas primeiras temporadas eram tudo o pai aparecia muito em flashback, né, ensinando ele e tal. Quando conta toda aquela história, na terceira temporada já tinha contado e o pai tinha morrido, né, o Dex foi mostrar pra ele o serviço que ele fez, e aí o pai ficou enojado, no fim das contas.
contas, né? Tipo assim, é o monstro que ele tinha criado. Inclusive o pai morreu por causa disso, né? Ficou tão desgostoso com a vida, ele ficou definhando e morreu. Com isso aí o Miguel fica sendo aquele confidente que ele antes tinha no pai, né? E tal. Só que o Miguel trai a confiança do Dexter, ele começa a matar pessoas que, tipo, ele mata uma advogada inocente lá só porque a mulher era contra as visões dele, que ele era promotor, né? Ele queria prender todo mundo e a mulher era advogada lá. Eu sei que a mulher era rival dele lá na lei, e ele vai e mata a mulher, e o Dexter, puta merda. Aí o Dexter vai investigar que quem matou tinha sido o Miguel Prado, interpretado pelo Jimmy Smith. Aí nisso o Dexter resolve consertar tudo, ele vai lá, mata o Miguel, coloca de um jeito como se o Miguel tivesse sido vítima de um assassino que estava sendo procurado pela Miami Metro, né, que era a delegacia de polícia que ele trabalhava, que a irmã dele trabalha, inclusive a irmã dele tem todo o arco da irmã, querendo ser uma policial, seguindo os detalhes do pai, e a irmã briga muito com a Laguerta, que é a capitã, que é chefe, elas têm um atrito, aí tem toda uma dinâmica dos personagens secundários, tem o Batista, que é um detetive lá, gente fina, amigo do Dexter, e acaba com ele casando com a Rita, né? Depois vem a quarta temporada, que pra mim é a melhor de Dexter, e aqui eu vou falar assim, que é a do Trinity, porque ela meio que tenta sair do status quo, né? Porque aí depois que acabou, ele casou, aí começa a quarta temporada com todo mundo amigo de novo, o Dexter tá numa boa, nada do passado vem à tona, aí começa toda a saga. Trinity é um assassino que ele matava em 3. Cada 3 mortes que ele tinha um significado. Mas aí revela depois que também tinha uma quarta, né? O grande lance, quando o Dexter começa a seguir ele, que é um cara que nunca foi pego, inclusive um detetive do FBI que aposentou, que na segunda temporada tava investigando lá o Doakes e o Bay Harbor Butcher, e acabou caindo culpando o Doakes, Lundy, que era o interpretado pelo Keith Carradine. E esse Lundy, ele era foda, ele foi o grande arquirrival do Dexter na segunda temporada também, porque ele era um cara que pegava todos os serial killers, mas tinha um que ele nunca conseguiu resolver o caso, que era o caso do Trinity. E tinha um padrão, mas ele nunca foi pego. E aí o Dexter começou a investigar e descobriu quem era o Trinity, querendo já pegar ele pra matar e acabar com ele. Que o Dexter tinha isso, ele matava aquilo que sobrava, que a polícia não dava conta de prender, então satisfazia a vontade. E ele trabalhar na polícia também ajudava muito, porque ele conseguia informações, essas coisas. E aí ele vai e pega o Trinity, ele chega, quando ele segue o Trinity, ele vê que o Trinity tem uma família, vive uma vida super normal. E aí ele vai e resolve, não vou matar ele não, porque porra, eu agora vou ter um filho, como é que eu... E ele ficava naquele dilema, então talvez o Trinity podia ensinar. Essa temporada ela dá muito aquela coisa de deixar a mão no coração, porque ele quase é descoberto. Aí tem uma hora que ele encontra o Trinity, ele vai pra é um dos melhores episódios da série, que ele vai pra um jantar de ação de graça na casa do Trinity, que ele era tipo um religioso, né? Ele participava de coisas da igreja lá. E aí quando ele vai no coisa do Trinity, ele não era flor que se cheira, ele era um péssimo marido, pai de família, ele era uma família totalmente desajustada. Aí o Dexter começa a ver, e aí ele vai e não suporta, que ele quase mata o Trinity ali naquela hora, e aí nisso o Trinity fala, opa, esse cara, que o Dexter fingia, criou uma identidade falsa pra poder, que o Dexter tinha isso, né, ele criava identidades falsas pra seguir a galera. O Trinity vai começar a investigar e descobre quem é o Dexter e começa a investigar a vida dele. Nisso aí descobrem que tinha lá uma quarta vítima que ele sempre enterrava, nunca tinha sido encontrada, que era tipo assim, era uma criança, ele matava um menino jovem pra simbolizar a morte da criança. Depois ele matava uma mulher por causa que era pra simbolizar a mãe dele. E em terceiro ele forçava a pessoa a suicidar, mas eu não lembro mais o que representava, que ele tinha esse emo, né, esse modus operandi aí. Nisso o Dexter vai no final, ele vai e mata o Trinity, e aí acaba de um jeito sensacional, que muda todo o status quo da série. Ele tá com aquela coisa, como que eu cuido do bebê e tal, como que vai ser minha família. E aí acontece uma coisa no final da quarta temporada, que mais pra frente eu vou dando dicas, não vou falar o que é, mas acaba assim de um jeito que eu falo, puta merda. Então tipo assim, me lembra muito que depois do que acontece em Breaking Bad, que Breaking Bad é uma série que eu comparo com Dexter, porque na época que Breaking Bad saiu, eles escreviam de um jeito que eles... Toda vez que o Walter White caía numa situação horrível, difícil de resolver, eles resolviam, às vezes com maior sorte, mas assim, a situação na verdade piorava. No Dexter, tudo assim chega a piorar, mas aí no final da temporada as coisas se resolviam lindamente, e na próxima temporada ele estava totalmente livre do passado, do que aconteceu nas temporadas anteriores. Começava uma nova história, era tranquilo. Só que aí a quarta temporada acaba de um jeito que a próxima não tinha como começar bem. E ela foi uma temporada tão foda que eu falava assim, nunca que eles vão superar essa temporada. Tanto é que aí depois, inclusive até o cara que era o showrunner, que era o Clyde Phillips, ele saiu da série na quarta
temporada. E aí assumiu depois foi o Chip Johannesson, que ele tinha feito uns episódios de 24 horas e uma temporada foda de 24 horas. Inclusive, a quinta temporada traz uns atores da melhor temporada de 24 horas, que inclusive é daquele cara que fazia o Robocop. E aí a quinta, eles dão sequência a essa situação. Aí o Dexter tá com o filho dele lá, ele contrata uma babá, e aí ele fica numa situação muito terrível lá, que acontece com a família, e aí ele conhece a Lumen, que é uma menina que estava sendo violentada por uma gangue que sequestrava mulheres e matavam elas, abusavam sexualmente e depois matavam elas, e ele vê isso, ele salva a vida dessa mulher, e acaba que essa mulher fica meio obcecada e ela quer vingança, e o Dexter vê, pô, essa mulher tem tudo a ver comigo, ela também quer matar bandidos, e aí ele começa a ajudar essa Lumen, que é interpretada pela Julia Stiles, que fez Identidade Borne, fez um filme com o Heath Ledger, 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Ele ajuda ela, e o vilão dessa série é o Jordan Chase, que é um cara tipo um coach de melhoria de vida. O lema dele é Take It, que ele fazia umas palestras lá, era rico e tal, e ele era o chefe da gangue que sequestrava essas mulheres. E aí nisso o Dexter vai ajudando, só que o Quinn, na terceira temporada, depois que o Doug saiu, entrou o Quinn, e o Quinn, ele era um cara assim, ele era um policial meio malandrão lá, tipo, às vezes ele, na cena do crime tinha, tipo, num hotel lá e tinha uma grana no cofre, ele pegava, ele era meio corruptozinho, mas gente boa, de boa, assim, e o Dexter não ia muito com a cara dele, não, então ele virou tipo o novo inimigo do Dexter, mas ele não tinha aquela desconfiança do Doakes, não, ele só não, o Dexter não ia muito com a cara dele e tal, e aí na quarta temporada, rola lá esse é um problema de Dexter. Os personagens secundários, os autores não sabiam o que fazer com esses personagens. Aí acaba que chega lá na quinta temporada, ele começa a achar que o Dexter tem uma coisa contra ele, começa a querer investigar o Dexter, ele contrata um cara que é amigo dele, policial, pra poder ver o que o Dexter tá aprontando, porque ele começa a desconfiar de umas coisas lá, e aí ele contrata o cara que é o Robocop, que é o Lead, é o Peter Weller, fez o Robocop, né? E esse Lead, ele começa a investigar o Dexter, e ele descobre que o Dexter tá aprontando algumas coisas, mata pessoas, joga no mar. Aliás, na verdade, é aquela coisa dele jogar no mar, depois ele começa a jogar num lugar onde que tem uma corrente marítima que leva os corpos pro fundo do oceano profundo, não tinha mais como achar, né? Então ele continua jogando. Ele vai ajudando essa Lumen para poder, até ele tá tentando resolver as pendências do que aconteceu na última temporada do Trinity, e essa temporada ela começa a ter um monte de furos de roteiro, tipo assim, da capacidade do Dexter, que o Dexter ele tipo assim, ele raramente deixava pista, ele era muito metódico. Nessa ele começa a fazer uns trem e o roteiro meio que deixa a desejar, tanto é que no final a Deb tá fazendo investigação, ela descobre o dia que o Dexter vai lá assassinar o último cara da gangue, que é o Jordan Chase, e ela chega na sala na kill room do Dexter, né, que é a sala lá que é toda plastificada, que ele faz o ritual de matar as vítimas dele, e ele tá com a Lumen, só que a Deb ficou tão empática com o que acontecia com as mulheres lá, que quando ela chega, ela resolve, tem lá tipo um plástico tampa, então ela não vê que é o Dexter, mas ela fala assim, eu vou dar a chance de vocês fugirem daqui, o Dexter já tinha matado o cara, dá uma chance de vocês fugirem, porque vocês são bandidos, mas eu não consigo pensar que vocês estão fazendo tão mal assim de livrar a sociedade desses caras aí, uma coisa nesse sentido, e aí ela não reconhece o Dexter, né? Só que assim, o Dexter pra chegar lá, ele machuca, ou ele tromba o carro cai numa vala, fica o carro lá pra trás, tipo assim, a polícia depois que chegou na cena do crime ia ver o carro e ia tá cheio de digital do Dexter, ninguém nunca, tipo assim, eu questionei isso na época, assim, falei, aí começou a ficar ruim, aí vem a sexta temporada que pra mim é o ponto mais baixo da série, pra mim é o fundo do poço, foi muito ruim, que aí continua ali, a Lumen vai, depois que ela mata, coisa, ela sente que aquele capítulo da vida dela tava fechado, então ela desiste de ser psicopata e de ficar com o Dexter lá pro resto da vida e ele abandona o Dexter. Não, isso não é pra mim não, agora que eu matei, me sinto livre, parece que essa é uma página virada da minha vida agora. Aí, a sexta temporada traz um tema religioso, porque aí o filho do Dexter tá crescendo, ele começa a falar, pô, meu filho vai ser ateu, vai ter religião, pra que serve religião? Porque o Dexter, ele é completamente alheio a essas coisas, né? Aliás, o Dexter, ele tem muito essa coisa assim, dificuldade de se entrosar com as pessoas, de entender as pessoas, porque ele é um psicopata, né? E aí ele fica questionando várias coisas. E
E aí, assim, aí ele fala assim, pô, eu sou um ateu, mas será que meu filho deveria ser também? Eu não quero que meu filho seja psicopata igual a mim e tal. Nisso, essa série é sobre um cara que é um professor de história da religião lá, que é interpretado pelo Edward James Olmos, que é um grande ator, fez Blade Runner, fez Battlestar Galactica. O Preço do Desafio, que ele era um professor de matemática que dava aula numa escola de periferia, baseado num professor real e tal, Escalante. E eles mal aproveitaram demais ele nessa sexta temporada, porque na sexta temporada, ele é o grande vilão, ele tinha um aluno, e aí começa a ter uns assassinatos lá de mulheres, e tudo com temas do livro das revelações, né, do Apocalipse, lá da Bíblia e tal. Tipo, tinha os tablôs, que eles chamavam de tablô, que era tipo uma cena do crime totalmente elaborada, aí a pessoa morria de uma maneira que aí aparecia asa de anjo, aquela temática bem religiosa. E quem faz o aluno é um cara que é o Colin Hanks, que é filho do Tom Hanks, né? Essa aqui eu vou até nem ligar de falar o espanhol, eles tentam fazer aquela dinâmica de que o professor é que tava ordenando ele a matar, só que aí, assim, você meio que sacava, pô, esse professor aí, eu acho que ele morreu e é tudo aparecido, é tipo igual aquela coisa meio Sexto Sentido, o Clube da Luta, o professor já tinha morrido, e quem era o assassino no fim das contas não era o professor, era o aluno, e o aluno ele conversava com o professor imaginário, e a série tenta esconder isso como pra mostrar, tipo, só que é um negócio que é tão na cara, dá pra você perceber de cara que as cenas são criadas de um jeito que você saca, pera, aí eles às vezes colocam uma cena assim que mostra como se o Dexter estivesse vendo o professor, mas você vê que é tipo uma coisa meio forçada só pra tentar enganar a gente. Essa temporada ela é muito ruim. Essa temporada tinha uma coisa muito paia, que eles tentam falar que o amor, que o problema da Deb, que é a irmã do Dexter, que o Dexter era adotado, né? A Deb era filha do Harry, que é o cara que adotou o Dexter. Eles criam uma ideia de que ela era apaixonada pelo Dexter, ela começa a ter sonho erótico com o Dexter. E isso ficou muito nojento, porque apesar deles serem irmãos adotivos, ele nunca que a série colocou eles tendo como se eles tivessem uma relação além daquilo. Eles eram irmãos mesmo. A relação deles era totalmente fraternal. A sexta temporada colocou isso, ficou um trem tão tosco, ficou nojento, sabe? Eu achei assim, sabe? Parecia que toda vez que falava dava vontade de você pôr a mão no ouvido e falar lá, 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 porque era muito cringe, era um trem totalmente sem sentido, não tinha... Ela tava indo numa terapia e a terapeuta falava, será que você não ama ele? E aí ela caía na conversa. E tipo assim, tanto é que ela fala assim, é por isso que meus relacionamentos são todos errados, sendo que tipo assim, já tinha revelado em temporadas anteriores que o amor da vida dela era o Land, que era o agente do FBI lá, que tava perseguindo o Trinity. E ficou muito, muito ruim. O que acontece é que chega no final dessa temporada, quando o Dex vai matar o cara, a Deb chega e vê, e aí é a temporada que a Deb descobre que o irmão é um assassino. É o Bay Harbor Butcher. Ainda bem que ela descobriu, porque na próxima temporada ela já não ama ele mais. Aí ela tá ficando meio louca, a carreira dela tá começando a entrar em conflito, e ela começa às vezes a tentar ver o lado do Dex e ver que as coisas meio que funcionam. E aí, a sétima temporada é uma temporada boa, embora tenha uma cena que eu acho ridícula, que é o Dexter vai no aeroporto e faz uma kill room dentro do aeroporto e mata um cara no aeroporto, ainda tira o corpo de lá, consegue levar. Cara, eu falei, não, a série já não tá mais batendo biela, né? Tá bem não, porque nunca que essa cena teria chance de acontecer. Porque o cara tava fugindo, era um cara de uma gangue russa lá e ele já tava indo pegar o avião pra voltar, e o Dex chega lá, entra no aeroporto, consegue pegar o cara, matar o cara dentro do aeroporto e tirar o corpo dele. Só que assim, esse cara, aí depois revela, ele era muito fiel a um outro cara que era chefe de uma máfia lá. Esse cara, que é interpretado pelo Ray Stevenson, que morreu há pouco tempo, um ator de Roma. O cara fez o Justiceiro numa das versões do Justiceiro da Marvel. Puta ator, fez aquele Black Sails, ele fez o Barba Negra. Puta ator, ele salva essa temporada. Essa temporada é muito boa. Nessa temporada surge a Hannah McKay, a nova paixão do Dexter, que é uma assassina que envenena uma loura, interpretada pela Yvonne Strahovski, né? Ela é tipo uma Poison Ivy, ela matava envenenando. E aí o Dexter chega tentando querer matar ela, porque o Dexter não fazia distinção de quem que matava. Serial killer, homem, mulher, matava. Velho, idoso, PCD. Ele só nunca matou criança, né? Mas ele já uma vez quase matou um adolescente. Mas descobriu que o menino era só um bandidinho. O Dexter ele se apaixona por ela, fica com ela, e aí ela até volta na temporada seguinte. Mas aí na sétima temporada eu gosto porque a dinâmica dele chamava Isaac Circo, o personagem do Ray Stevenson. Ele tem uma relação
relação de um tentando pegar o outro, matar o outro, e era uma relação de respeito mútuo. Ele era um vilão da série muito bom, e no final ele tava tão obcecado em matar o Dexter porque ele era amante do cara que o Dexter matou lá no aeroporto, e aí ele queria vingança, e no final acaba que o Dexter ganha, né, mata ele. Eu lembro bem pouco assim da sétima temporada. A sétima temporada foi deu uma melhorada, porque a sexta pra mim é um lixo. Tanto é que eu falo, eles poderiam simplesmente eliminar a história da sexta temporada e acabar com a Deb descobrindo o Dexter no final da quinta temporada, que ela desistiu. E aí no final da sexta ela descobre. Eles já podiam pular da quinta pra sétima e apagar a sexta, né? Mas enfim, tá lá. Porque, tipo assim, no final da sexta, a Laguerta, ela vê porque tem uma explosão e o Dexter não consegue pegar o troféuzinho dele, que era as lâminas com sangue, e a Laguerta acha e ela fala, peraí, isso aqui é do método do Bay Harbor Butcher. E a Laguerta, ela era amiga do Doakes, e ela não acreditava que o Doakes era do Bay Harbor Butcher. Ela não tinha como, ela duvidava dessa história. A Laguerta passa a sétima temporada inteira tentando investigar o Dexter e descobrir. E no final, ela descobre e acaba que, outro spoiler aqui, né, fica numa cena que tá a Deb, o Dexter e a Laguerta, e a Deb vai matar a Laguerta pra defender o irmão, né? E aí, nisso, ela fica mais pirada ainda. E na próxima temporada, que é a oitava, que aí é o segundo fundo do poço, eu não sei se é pior do que a sexta, foi tipo assim, já tava acabando. Nessa época já tinha umas séries bem melhores, era 2013, Breaking Bad tava bombando, é o do Saxon, que era um psicopata que era do cérebro lá, eu esqueci o nome dele. Todo personagem, todo serial killer tinha um apelido, né? E aí o Saxon, ele pegava cérebros, né? E aí tem um episódio lá que o Dex acha um assassino, que ele era um canibal que comia cérebro, aí o Dex faz desdém, porque na época tava passando a série do Hannibal, que é o Hannibal Lecter, que era um serial killer canibal, né? Aí o Dexter falando, esses canibais são deselegantes, tipo querendo desdenhar, só que Hannibal na época tava uma série que tá fazendo um certo sucesso, né? Só que Dexter tá tão ruim que eu acho assim, porra, como é que você vai desdenhar da outra série que tá ótima, né? Tá melhor do que a sua. O Saxo, ele era filho de uma terapeuta que descobre quem que o Dexter era, e o Dexter fica lá conversando com essa terapeuta, e ela protegia o filho, ela acha que ela sabia. Eu lembro muito pouco da oitava temporada, eu já tava vendo assim, acabar logo, e acaba de um jeito que a Hannah McKay foge com o filho do Dexter pra Argentina. Tem um detetive que é do jovem Indiana Jones, o Sean Patrick Flanery, o jovem Indiana Jones, é o ator que fez o jovem Indiana Jones, é o detetive atrás dela, e ela, tipo assim, ela não mata ele, ela dá uma injeção do negócio que o Dexter usava pra apagar as vítimas dele, né, antes de matá-las, pra ele poder transportar, viva ainda, e aí o cara desmaia no ônibus e ela foge pra Argentina. Tipo assim, como que ela vive na Argentina com o Harrison, filho do Dexter, e ninguém depois vai atrás, porque esse cara depois que acordou, ele ia correr atrás dela, né, tipo assim, a série acaba aí, o Dexter, ele forja uma morte, a Deb ela é baleada e ela recupera, mas aí de uma hora pra outra ela entra num coma lá, o Dexter vai, desliga os aparelhos, leva ela pro fundo do mar e vai pra um furacão que tá chegando lá em Miami, ele vai com o barco pro fundo do furacão, aí sai a notícia, morreu o Dexter com a irmã dele lá no fundo do mar, saiu no jornal e ele foi dado como morto. Aí nisso, só que ele escapa e acaba a série ele indo pra um lugar, virar um lenhador, virar um eremita lá pra ele não ser assassino. E acaba assim. E eu lembro que na época, acabou no mesmo mês que acabou Breaking Bad acabou daquela forma espetacular, e muita gente criticou, que o Dexter tinha que ter morrido, ou ele tinha que ter ido pra cadeira elétrica, que ele era um psicopata, acabou muito bem pra ele, a série ficou ruim. Eu até acho que assim, que morte não é um desfecho, deveria ser assim, um desfecho, porque o Walter White morre no Breaking Bad, né, no final do Breaking Bad, aí eu contando spoiler. Tipo assim, depois de todas as atrocidades que se faz, mas assim, eu não acho que morte seria uma punição, é a única punição adequada. Você poderia deixar ele vivo, até pra ter mais série depois, você não precisa matar, mas o negócio é que você tem que ser intelectualmente honesto com a série que você tá produzindo, né? O Dex ficou muito desleixado, e assim, a série não falava que ele tava desleixado, a série simplesmente ignorava pontos lá, tipo assim, antes ele limpava tudo, não, agora acontecesse, ele fugia, largava, não voltava pra trás pra limpar a cena de crime, às vezes ele em 2 minutos ele resolvia, criava toda uma situação que chega lá o Mazuca, ele entra na cena do crime lá e vê que, esse cara morreu com asfixia, tipo Mazuca, um cara super inteligente lá da polícia, ele cai na artimanha da montagem do Dexter. É foda, acabou ficando muito ruim. E em 2020 e poucos, aí 2021, saiu um revival. Eu gosto de revivals porque eles trazem
aquela série que acabou e ainda podia ter mais história, mas tipo assim, meio que dá um distanciamento e você pode voltar pras raízes, assim. Então aí o Dexter, aí mostra lá pra onde que o Dexter foi, ele tá com uma identidade falsa, e mostra o Harrison vindo procurar ele. O Harrison, o filho dele, que aí fala que a Hannah McKay morreu, e aí eles tentam eliminar as pontas soltas e fazer um recomeço. E aí acaba, é tipo uma minissérie que não era pra ter continuação, e aí acaba, não vou contar detalhes aqui, acaba que o Dexter vai e morre no final. O Harrison dá um tiro nele e acaba, porque no final ele tá tendo uma namorada, ela descobre que ele é um cara que tinha morrido, ela descobre que ele tava forjando uma identidade, ela liga lá pra Miami Metro, ela liga pro Batista, né, que era o detetive lá, amigo do Dexter, e ele vem investigar, só que chega, ele tá morto e acaba assim. O único personagem que aparece da série anterior era o Batista, e a Deb que aparece no lugar do pai na mente dele. Foi um dos únicos personagens que voltaram, assim, os atores que voltaram. Foi o Michael C. Hall, que faz o Dexter, a Jennifer Carpenter, que faz a Deb, e o David Zayas, que faz o Batista, e o Harrison, que é um ator que ele agora já tá adulto, né, um jovem adulto, e ele vai procurar o Dexter, e aí, assim, o conflito é que ele também, dado ao que aconteceu lá depois do Trinity, ele também tinha tendências psicopatas que herdou do pai. Aí o Dexter fala, puta, eu vou ter que voltar. Que o Dexter estava inativo, né? Ele tentou viver uma vida normal com outro nome, sem matar ninguém. Ele tentava fazer outras coisas para minar. E aí acabou que ele morre, né? Ele toma um tiro, o filho mata para poder se libertar. E isso salva ele. Pronto, ele morreu, ele não foi preso. Aí começa essa série nova, tipo assim, se não era pra ter. Teve uma continuação, quer dizer, ele não morreu. Como ele tava morando num lugar gelado, ele não teve uma hemorragia muito violenta, né? Não foi suficiente pra matar, mas ele ficou em coma por um tempo. Aí quando ele acorda, aí você pensa, por que ele não tá preso? Eles deram até uma solução boa, assim, falar, porque tipo a mulher que era namorada, ela viu, ela não teve mais provas. Só que o Angel tá na cola, e o Angel agora tá tentando resolver aquela dúvida da Laguerta, e aí ele assume esse papel agora, que a Laguerta tinha morrido lá, a Deb matou, né? Então o Batista assume esse lugar nessa nova temporada. E aí tá um jogo de gato e rato, e eu tô achando essa temporada nova tá num nível da mesma do Trinity, porque tá dando aquela sensação de puta merda, fudeu. E assim, eu nem ligo mais. Tipo, tem umas... Dexter teve tantas coisas que eu falei, quem viu meu vídeo do Alien falando que a série é ruim demais por causa de umas coisas. Dexter é cheio dos furos de roteiro que me incomodam. Só que também tem muita coisa boa. E essa série meio que tipo assim, ela não tenta esconder que isso, ela tipo, ela simplesmente não menciona. Sabe aquela coisa que você fala, comete uma mancada, aí você fica tentando consertar, piora? Então eles evitam ficar mencionando e vai pra frente, bola pra frente. Vão seguir daqui. E a série é muito boa, eles estão com um roteiro fenomenal. Eu falei lá que o Chip Johannesson assumiu a quinta, depois da sexta até a oitava, quem assumiu foi um tal de Scott Buck, e foi a pior fase de Dexter. Essa série, a New Blood, que foi há 2 anos atrás, que era de 2021, 2022, quem foi o showrunner foi o primeiro lá, o Clyde Phillips, que foi o showrunner das 4 primeiras temporadas. Mas eu acho a New Blood uma série assim, ela não é ruim nem boa. Ela é legal pra gente matar saudade, ela não inventa nada, é uma historinha legal, é um passatempo, assim. Não é uma série assim, é tipo, se você viu Dexter, assista, que você foi só pra dar um desfecho, ela não é foda. Agora, essa nova, porra, eles contrataram uma turma, contrataram o Peter Dinklage, que é o vilão da série, dessa temporada, que é o Tyrion do Game of Thrones. Eles trouxeram como fantasmas o Eric King, que fazia o Surprise Motherfucker, o Dokes. Surprise, motherfucker. Por Trinity aparece o Miguel Prado, o pai dele volta a aparecer de fantasma. Eu achei assim muito foda. Eu achei essa temporada muito foda. Quer dizer, não sei como é que vai, faltam 2 episódios pra eu ver. Eu assisti assim, fiz um vídeo contra maratonar, mas porra, quando é bom a gente não consegue a gente ver, né? Tem aquele David Dastmalchian, que parece o Gregório do Vivier, que tem tipo assim, essa temporada acontece que o Dexter vai pra Nova York, porque o filho dele, o Harrison, volta, né? E ele descobre que o filho tá lá em Nova York e tá passando por problemas, ele vem querer ajudar, né? Vem querer aparecer. E o filho achando que matou o pai, né? E na verdade, ninguém sabe que foi o filho que matou o pai, achava que era ex-namorado lá. E ela tirou as acusações e tal, e ela nem aparece, essa ex-namorada. Ela manda uma carta, ela sai fora da cidade, quer saber de você mais não. Tipo aquelas, vamos resolver isso aqui pra gente ter ficar livre. E aí o Dexter, ele inclusive, o Batista renova a identidade dele, fala, não, ele tá vivo, ele agora pode ser
ser o Dexter, aí o Dexter fala, acho que ele tá atrás de mim, ele tá fazendo porque um morto não pode ser preso, acho que ele quer me prender, ele me deu direitos de ser preso de novo, né? Ele vai pra Nova York, fica lá vigiando o filho, e nisso ele descobre que tem um cara, tem um serial killer em Nova York, ele vai atrás, e esse serial killer tinha um convite pra um clube de serial killers que um bilionário, que é o Tyrion, convida eles, pra eles se sentirem à vontade, porque ele era fã de serial killer, inclusive ele tinha, é super fanservice, ele tem a coleção de todos os troféus, ele tinha a caixinha original do Dexter, o cara era um nerd de serial killer, bilionário, super filantropo, aquelas coisas. Eu acho legal porque aí é aquela coisa meio Nova York sempre tem essa aura de ser uma cidade grande que tem coisas obscuras acontecendo nos círculos mais ricos. Lá vem aquelas teorias da conspiração dos caras que bebem sangue de bebê, que tem essas coisas aí, desses QAnon da vida. Então esse bilionário, ele é um cara que criou um clube de serial killers. E uma turma é a segurança dele. Cara, o negócio tá uma viagem. Eu tô adorando, recomendo. Quando sair os 2 próximos episódios, eu devo fazer algum vídeo a respeito. Eu, assim, não sei se eles vão continuar. Eu acho que eles deviam parar, porque, pô, também calma, né? Vão segurar a onda. Mas se continuar a ter mais série de Dexter... É porque tem umas coisas assim, tem muita gente que reclama de continuações. Que continuações tem que acabar, né? Que tipo, é falta de originalidade. Mas eu acho, assim, que... Eu sou contra essa ideia. Faça continuações e façam coisas originais. Mas quando vocês for fazer continuação, que vale a pena. E aí eu acho legal que passou muito tempo, que dá tempo da gente esquecer o que aconteceu, né? As temporadas ruins de Dexter. O clímax dela, a hora que ela fica boa, é até o final da 4ª temporada. A 5ª temporada também é mais ou menos. Ela é boa, mas ela é onde começa a aparecer um tanto de furo, que eles estão cagando pros furos. Não me preocupa com isso. Então eu tô adorando. Eu não vi a original sim, pretendo ver, mas o Harry é interpretado pelo Christian Slater, né, que fazendo novamente papel paterno de personagens malucos, né, porque ele era o pai do Mr. Robot, naquela série Mr. Robot. Eu queria fazer uma comparação aqui com Breaking Bad também, que era o problema de Dexter, né, que eu mencionei rapidinho, que Breaking Bad, tipo assim, por que Breaking Bad se tornou uma série muito boa e ninguém fala mal, assim? Só quem não gostou mesmo, mas assim, quem viu, acompanhou, a série só ficou melhor a cada momento, né? Porque tudo que acontecia em Breaking Bad que ia fuder com a vida do Walter White, inclusive, comparar aqui, ó, Rita e Skyler, né? A Skyler, ela era odiada nas primeiras temporadas de Breaking Bad, e eu quando assisti, falei, por que ela odeia? Ela é uma pessoa inteligente, ela não cai nas desculpas do Walter White, e o povo fala, essa mulher é chata, interferindo nos negócios porque ela era, tipo assim, uma vilã, ela atrapalhava o que o Walt tava, ela podia ser um empecilho pro sucesso do Walter White, né? E aí um monte de gente fala que ela era uma personagem chata e tal, só que aí depois com a série continuando, é o Walter que era um bandido e ela era tipo uma refém dele, né? Ela vivia, e depois ela começa a agir junto com ele, ajudar ele pra poder salvar o futuro da família dela, porque o Walter White, ele era completamente desorganizado, completamente louco, achava que ele podia fazer tudo, ele não pensava muito nas consequências, e ela que era meio que uma voz da razão ali naquela situação que ela caiu. Tanto é que quando ela descobre tudo, e em Dexter você tem a cena da Rita, que ela desconfia do Dexter, o Dexter dá a primeira desculpa, ela, ai Dexter, ai que bom que então que você vai tratar ser viciado. Tipo, ela caía nas conversas, e todo mundo, todos os personagens secundários de Dexter, eles caíam nas conversas, né? Tudo se resolvia muito fácil. Tipo assim, no final da temporada tudo fechava. Por exemplo, a 5ª temporada acaba com o Quinn prestes a descobrir o Dexter como um assassino, porque ele chega lá e o Dexter tá matando o Robocop lá, e aí o sangue pinga no tênis do Quinn. Não tinha como o Quinn não saber que o Dexter era um assassino. Só que aí o Dexter era o cara que avaliava o sangue, e o Quinn, ele era pego e descobrem o sangue na bota lá, e ele podia ser incriminado. O Quinn poderia ser incriminado como cúmplice. E aí o Dexter vai e limpa a barra dele, pra poder fazer uma amizade. Aí o Quinn simplesmente falou, valeu, beleza, obrigado por ter liberado. Só que aí fica por isso mesmo, o Quinn em um momento desconfia. Depois, é como se nada tivesse acontecido. Era óbvio que o Quinn é um detetive de homicídios. Era óbvio. Porque o Robocop liga pro Quinn, eu tô aqui com o Dexter, vou te mostrar o que ele é capaz de fazer. E aí quando
ele vai chegar lá, ele vê um furgão lá, ele começa a investigar o furgão, o Dexter acabou de matar o Robocop lá dentro, ele não vê o Robocop, mas sai um sanguinho, por um triz ele não vê o Dexter, né? É muito paia. Esse é o problema que começou nas quinta temporada, essas coisas começaram a rolar, assim, esses exageros, essas coisas que eles empurravam com a barriga. E é muito mal feito. E Breaking Bad era muito bem feito. Embora, assim, eram séries que tinham uma pegada meio anti-herói, assim, o Breaking Bad ele tinha muito pé no chão, tentava buscar muito um realismo. Dexter, ele é meio uma historinha de super-herói, então parece uma historinha em quadrinhos, né? É uma coisa assim que tem muito humor ácido. O Dexter é um cara que ele faz piadinha toda hora, mental, assim, da situação. É muito engraçado. O Michael C. Hall domina esse personagem. Acho que por isso que eu gosto, porque pelo menos eles trazem o ator de volta pra fazer aquilo que ele sabe fazer melhor. É isso, Dexter é essa coisa aí. E assistam essa nova temporada porque tá boa demais, tá? Eu tô achando assim ela no nível da do Trinity, de tensão e de um roteiro bem estruturado. Às vezes dá pra tirar leite, se você não fica querendo sugar tudo, deixar a vaca recuperar mais um pouquinho, você consegue tirar um leite renovado da mesma vaca depois, né? Aham, sei. Falou, Agroboy. Então é isso, gente, ó, sininho, inscreva, comenta, fala se gosta de Dexter, não gostou, se gostou do vídeo, se gostou, não gostou, inscreve assim mesmo, dá like, dá dislike, lembra da série, comenta aí o que você achava da série, essas coisas todas. Então é isso, beijos, falou!